Hoje eu queria conversar com vocês sobre carreira, sobre como escolhas que a gente faz às vezes nos levam para caminhos que a gente nem imaginava, só que no final faz super sentido. Desde que eu entrei no curso de engenharia de alimentos, eu sempre fui muito apegada à parte dos alimentos, ou seja, eu sempre gostei muito. Principalmente a parte de desenvolvimento de produtos. Eu até imaginei que esse seria o futuro da minha carreira. E na verdade eu continuo até gostando muito sobre esse tema. Mas existia uma outra parte de mim que gostava muito de planejamento, organização e gestão de tudo, assim. Eu sempre fui muito, tipo, a mão na massa, sabe? E aí, olhando para trás, eu vejo como isso estava super presente. Eu fui gestora geral da Semana de Engenharia de Alimentos, liderei outras equipes, como, por exemplo, de marketing na empresa Júnior, fiz iniciação científica, entre outras ações que eu fiz, mas que envolvia pôr a mão na massa, sabe? Fazer esse papel de liderança, de planejamento, de estruturar algo. E aí, eu também fiz estágio na Vigor Alimentos, na área de qualidade corporativa. E eu fiquei apaixonada, porque era realmente essa área mais corporativa. A gente olhava mais para indicador, ia fazer auditorias, fiz parte também no desenvolvimento de manuais de boas práticas de armazenamento e transporte, entre outros manuais, dashboards e afins. Mas, na época, eu queria finalizar as minhas horas de estágio e aí, quando eu finalizasse a faculdade, eu já queria começar no mercado de trabalho para conseguir a minha liberdade financeira, porque para minha realidade isso era muito importante. E aí, na época da Vigor, eu me questionei se realmente esse era o caminho que eu gostaria de seguir. E aí, quando eu finalizei as horas, não tinha uma vaga na área que eu queria na época. A moto quer participar do nosso vídeo. Não tinha a vaga que eu queria na época e surgiu uma oportunidade onde eu estou hoje como analista de projetos. E aí eu pensei, por que não? Mas na minha cabeça, essa área de analista de projetos inicialmente não tinha nada a ver com a minha área de atuação de engenharia de alimentos, o que acabou sendo um pouco frustrante ao longo prazo, sabe? Mas foi aí que eu percebi que a engenharia de alimentos não é uma caixa fechada. Assim como qualquer outra engenharia, ou outros tipos de cursos e carreiras. Eu vejo muita gente da área indo para marketing, vendas, dados, inovação, escolhendo a parte industrial, mas não necessariamente se limitando a apenas uma oportunidade. E cara, isso para mim foi um grande alívio, sabia? Por isso até que eu criei aquela série de 10 vídeos sobre a carreira de engenharia de alimentos fora da indústria de alimentos, né? E que pode sim estar relacionado com a parte de alimentos. Mas enfim, é outro assunto. Voltando para o nosso, aqui hoje, na parte de analista de projetos, eu ainda consigo atuar com algumas empresas de alimentos, mas eu também trabalho com indústria químicas, outros tipos de negócio, mas de qualquer forma eu estou trabalhando com gestão, organização, planejamento e processos, aquela área que eu sempre gostei muito. E tudo isso, gente, faz parte também do meu conhecimento como engenharia de alimentos, sabe? E além disso, eu sou influenciadora digital, eu levo isso aqui muito a sério e sempre busco passar conteúdos para que as pessoas consigam ter escolhas mais inteligentes, escolhas mais conscientes, que elas entendam de fato o que elas estão consumindo, sabe? E isso, de alguma forma, me conecta muito com o universo de alimentos que eu sempre gostei. E mais do que isso, eu tenho um sonho de empreender na área de alimentos. E olhando agora, faz total sentido para mim onde eu estou, né? O caminho que eu percorri até aqui. Porque para a gente construir um negócio, a gente precisa entender sobre negócio. A gente precisa entender de planejamento, de estruturação, de indicador. Então, faz muito sentido. Mas é claro, né, gente? Agora isso faz muito sentido para mim. Assim como na época, quando eu tive outras oportunidades, fez sentido para mim também. Mas o X da questão aqui não é esse, é a gente entender que a engenharia de alimentos não precisa se limitar a uma coisa só, assim como outras carreiras. E depois que a gente entende isso, tudo fica muito mais leve, pelo menos para mim ficou. E é aquilo, né? Não é que eu vou seguir isso para sempre, às vezes eu já vou empreender ano que vem, não sei, porque empreender não é tão fácil assim, ou eu vou querer mudar de área, não sei, mas neste momento isso faz muito sentido para mim. E eu acho que é interessante a gente normalizar essas coisas, porque tá tudo bem a gente querer testar uma área, a gente querer conhecer outras oportunidades, a gente se identificar por um outro lado do curso sem ser aquele convencional que todo mundo faz, sabe? E sabe o que é o mais legal e que às vezes a gente não enxerga? É que pelo menos no curso de engenharia como um todo, a gente tem uma visão muito diferente das coisas, principalmente de problemas, processos e soluções.
Então isso também é uma vantagem para outras áreas e serve para qualquer negócio. E eu quis falar sobre isso porque eu acredito muito que nenhuma experiência é única. Às vezes você já passou por isso, tá passando ou nunca passou e tá tudo bem também. Mas eu percebo que é uma dor frequente quando vocês me mandam no direct sobre esses pontos em relação à carreira. Então é isso, eu quis normalizar hoje, falar que eu já passei por isso e que hoje eu sinto esse pezinho a menos, sabe? E claro, né, é o que faz sentido pra minha vida, mas pode ser aplicado na vida de vocês também, só que com outro olhar.